E explodiu mais uma grande bomba envolvendo o Ministério Público dentro do Corinthians. Diretoria pretende fazer com que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não apite mais os jogos do Corinthians. E o sexto reforço do timão dessa temporada 2026, o meia marroquino Zaccaria Labiat, já está no bid. Sendo assim, está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as intenções da diretoria do Corinthians sobre o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, após a arbitragem confusa na noite da última quinta-feira na vitória do Timão diante do Atlético Paranaense. O Corinthians conquistou uma grande vitória na noite da última quinta-feira diante do Atlético Paranaense. 1-0, golaço do Rodrigo Garro, mas tivemos uma arbitragem totalmente confusa, no mínimo estranha, do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, que marcou pênalti para o Atlético Paranaense, no mínimo questionável no início da partida, invertendo critérios, o que era falta para nós ele não marcava, e o que não era contra nós ele marcava, inclusive distribuindo cartões, chamando a atenção dos jogadores do Corinthians o tempo todo, fatos que acabaram irritando muitos jogadores do Corinthians e também a comissão técnica. Ainda no final da partida, 13 minutos de acréscimo parecia que estava querendo fazer com que o Atlético empatasse o jogo. Enfim, graças a Deus vencemos, subimos na tabela do Campeonato Brasileiro e a diretoria do Corinthians pretende, mediante ao histórico, tomar providências em relação ao árbitro. Segundo informações da Gazeta Esportiva, o Corinthians quer ver junto à CBF uma forma para barrar o Rodrigo José Pereira de Lima dos jogos do Timão. Sabemos que é uma situação muito difícil, muito complicada de se acontecer, mas pelas informações o Corinthians pretende, de uma certa forma, conversar na CBF e evitar com que o Rodrigo José Pereira de Lima apite os jogos do Timão por um bom tempo. A minha opinião quanto a essa intenção da diretoria do Corinthians é a seguinte: vou ser sincero com vocês, eu acho muito difícil acontecer. Por quê? Porque o Corinthians não tem forças na CBF. O Rodrigo José Pereira de Lima já tem um histórico de prejudicar o Timão. Sempre arbitragens totalmente estranhas. Nos últimos 8 jogos, marcou 5 pênaltis contra nós. E quando aconteceram lances a nosso favor, ele não marcou. Contra o Grêmio em 2023, um pênalti claro, em cima do Matheus Bidu, na arena do Grêmio, ele não marcou. Expulsou ainda um jogador do Corinthians de uma forma estranha. Em outubro do ano passado, marcou um pênalti para o Internacional aos 55 minutos, quando nós vencemos por 1-0. E ainda por cima, aquele jogo terminou com Dorival e outros membros da comissão técnica denunciados e depois julgados e condenados no STJD. Então, o Corinthians já havia feito reclamações anteriores sobre ele, nada resolveu, e sabemos que a diretoria do Corinthians não tem forças nos bastidores da CBF, porque se tivesse, ele não teria mais apitado os jogos. Bom, vamos acompanhar, a intenção é a correta, deveria ter feito isso muito antes, mas volto a dizer, eu particularmente pouco acredito que alguma providência a Confederação Brasileira de Futebol irá tomar. E agora vamos falar sobre o sexto reforço do Corinthians dessa temporada 2026. O meia marroquino Zaccaria Labiat foi anunciado e já apareceu no bid. Sendo assim, está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. O Timão anunciou na tarde da última sexta-feira, dia 20 de fevereiro, a sexta contratação dessa temporada 2026, o meia marroquino Zaccaria Labiat. 6 reforços até aqui. Vamos lá. Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans, Caio César, o Alan e agora o Labiat. Podemos contar como 7, colocando o Angileri, que acabou sendo reforço também ao renovar o contrato. O Labiat já anunciado oficialmente, e poucas horas depois do anúncio, o
meio-campista marroquino já apareceu no bid, sendo assim, está regularizado e já poderá fazer a sua estreia com a camisa do Timão. Cabe destacar que o Labiat, desde que chegou, vem trabalhando a sua parte física, já que ele está há pouco mais de 2 meses sem atuar. Então, para os próximos jogos, de repente será difícil o atleta aparecer entre os relacionados, mas já está tudo ok, anunciado e agora também no bid regularizado, documentação, tudo ok. A minha opinião quanto ao Labiat já estar no bid é a seguinte: Zakaria Labiat, que acabou virando até motivos de algumas polêmicas nas últimas semanas, com informações que ele acabou dividindo o CT, alguns concordando, outros não concordando com a contratação dele, mas fato é, já foi contratado, já foi anunciado, já está regularizado, como eu disse, apareceu no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, então ele já tem condições de fazer a sua estreia com a camisa do Timão. Aqui é opinião, de repente pode acontecer ao contrário, mas na minha visão ainda vai demorar um tempinho para o Labiat aparecer entre os relacionados e jogar, porque o jogador estava com a sua condição física bem abaixo, aliás, muito abaixo dos companheiros, por exemplo. O Labiat passou os últimos anos no futebol da China e o nível de competitividade no futebol chinês acabou caindo demais, então, mediante a questão física, eu acredito que ele vai demorar. Apesar que eu conversei com algumas pessoas do CT, ele teve uma evolução muito grande, principalmente nessa última semana, vem trabalhando bem, principalmente a questão da adaptação, mas eu ainda acredito que alguns jogos ele vai demorar, mas volto a dizer, a questão de opinião. Enfim, um jogador que eu acredito que de uma certa forma vai conseguir ter a sua importância, e claro que eu vou torcer muito por ele para que ele arrebente com a camisa do nosso Timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu mais uma grande bomba envolvendo o Ministério Público dentro do Corinthians. Conforme estamos acompanhando, o Ministério Público desde o ano passado vem trabalhando forte, investigando supostos possíveis crimes que aconteceram dentro do Timão. Por exemplo, as investigações voltadas para os supostos gastos irregulares no cartão corporativo. Já temos 2 ex-presidentes denunciados pelo Ministério Público, inclusive um ex-presidente com medidas cautelares, que não pode conversar com dirigentes e nem frequentar o Parque São Jorge. As investigações ainda estão seguindo em busca de descobrir, de se encontrar possíveis crimes dentro do Timão. Além das investigações voltadas para os supostos gastos irregulares, o Ministério Público também investiga outros possíveis crimes, como, por exemplo, notas frias, supostas notas frias que foram emitidas, claro, com o intuito de desvio de dinheiro. Então, com as investigações avançando, o Ministério Público vai ampliando cada vez mais as investigações e uma nova descoberta foi feita pelo Ministério Público, que o atual diretor jurídico da gestão do Osmar Stabile, o Pedro Luiz Soares, é citado como contador de uma das empresas que estão sendo investigadas por terem, eventualmente, emitido notas frias na administração que foi de 2021 até o final de 2023 do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, segundo informações, uma empresa que é um centro automotivo, que fica na zona leste de São Paulo, empresa que possivelmente emitiu notas frias na gestão do ex-presidente Duílio para justificar gastos irregulares, possíveis gastos irregulares dentro do Timão. Então, o atual diretor jurídico da gestão, Osmar Stabile, apareceu como contador da empresa. E aí muitos acreditavam que o atual diretor jurídico poderia ser afastado, mas nas últimas informações que chegaram, o presidente Osmar Stabile momentaneamente não vai afastar o atual diretor jurídico, que houve uma reunião na tarde da última sexta-feira, dia 20 de fevereiro,
no Parque São Jorge, e o atual presidente Osmar Stabile decidiu que no momento não se tem nada que de repente possa se colocar como irregularidade do atual diretor. Sendo assim, nesse presente momento, ele decidiu não afastar o atual diretor. Claro, se de repente aparecer mais alguma coisa, aí a situação poderá mudar, mas por enquanto, pelas informações novas que chegam, ele não vai afastar o atual diretor jurídico, o Pedro Luiz Soares. A minha opinião quanto ao atual diretor jurídico ter sido apontado como contador de uma das empresas que estão sendo investigadas pelo Ministério Público por ter emitido supostas notas frias na gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves é a seguinte: mais uma grande bomba que explode dentro do Corinthians. E o que é pior, essa bomba ela vai aumentando. Por quê? Muitas coisas acabaram acontecendo. Exemplo, vamos falar de um contador. O contador é quem faz parte ali da escrituração, conferência, na verdade, para garantir que as notas vão ser enviadas ao fisco de forma correta, para que não tenham irregularidades. Não é o contador que emite, mas é o contador que é responsável pela entrega para o governo, digamos assim, ser feita da forma correta. Então, aí o presidente Osmar Stabile decide mantê-lo, aumentando ainda mais a bomba, porque a pressão já está grande dentro do Parque São Jorge. Algumas coisas aconteceram envolvendo o Pedro Soares. No início da matéria, ele falou que não tinha nada a ver com a gestão do Duílio, depois acabou revelando que fez parte como um assessor jurídico na base. Inclusive surgiram coisas que um filho do dono da empresa era jogador da base na época. Então, as coisas só vão aumentando e ficando cada vez mais estranhas, e o presidente do Corinthians decide mantê-lo no cargo. Por qual motivo? Será que, de repente, algum suposto acordo político, algo assim? Eu, particularmente, não vejo necessidade em manter. A melhor coisa que se tem é afastar até as investigações serem concluídas. O Osmar já teve um gerente financeiro que foi denunciado pelo Ministério Público, que foi denunciado pela gestão do Andrés e apareceu também em detalhes na gestão do Duílio. Então, qual o motivo de manter? Para mim, mais uma grande bomba envolvendo o Ministério Público que acontece dentro do Corinthians, e o caminho é o que eu já venho falando para vocês há um bom tempo. Isso que o presidente Osmar Stabile faz é um combustível a mais para intervenção judicial dentro do clube, que vem avançando cada vez mais. Para mim, uma intervenção judicial está muito, mas muito próxima, e hoje é inevitável, isso é questão de opinião. Ao meu ponto de vista, a intervenção judicial dentro do Corinthians é questão de tempo, porque vejam as coisas que estão acontecendo. Ministério Público, às vezes sempre o clube dificulta. Enfim, a situação do clube só piora, quase 3 bilhões em dívidas, e a cada dia, a cada semana, acaba surgindo algo novo em relação a supostas irregularidades, e as pessoas envolvidas acabam sempre se conectando de uma certa forma. Que bomba, que outra grande bomba que infelizmente acabou explodindo dentro do Corinthians, e as bombas no Parque São Jorge não param. Então, intervenção judicial, na minha visão, é o único caminho. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, será que a diretoria do Corinthians vai conseguir fazer com que o Rodrigo José Pereira de Lima não apite mais os jogos do Timão? E quanto a toda essa questão envolvendo o Zaccaria Labiá, já anunciado, apareceu no bid, será que ele vai demorar para fazer a sua estreia? E essa outra grande bomba envolvendo o Ministério Público que explodiu dentro do Corinthians, atual diretor jurídico apontado
como contador de uma das empresas investigadas sobre supostas notas frias dentro do Timão. O que vocês têm a me dizer sobre isso? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!